Oiê, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Amanda, eu sou formada em jornalismo e trabalho com marketing numa empresa de tecnologia. Eu amo falar sobre moda, sobre maquiagem, sobre beleza, sobre elegância, e é por isso que eu tô criando essa série agora sobre o que a Itália me ensinou sobre luxo. Esse é o primeiro vídeo da série falando especificamente sobre Milão. E olha, eu te convido a ficar porque acho que você vai se surpreender, porque eu não vou falar só sobre luxo no sentido de ostentação, marcas caras, mas sim uma percepção e um sentimento que eu tenho quando eu vivi os lugares que eu vivi na Itália, sobre o sentimento, sobre o que aquilo me remeteu ao eu estar lá. É muito importante a gente separar essas coisas e o meu objetivo aqui é realmente trazer essa reflexão. Então, para começar, eu vou falar um pouquinho o que eu esperava que Milão fosse, o que eu esperava viver lá, o que o Instagram, as redes sociais me mostravam que era Milão e o que de fato eu senti. Eu esperava que fosse uma cidade muito elegante, bonita. E as redes sociais mostravam muito pra gente. Não, Milão só tem a do Omo e praticamente a Galeria Vittorio Emanuele. Então, é só isso que você vai encontrar por lá. Eu fiquei meio com isso, só que eu sempre tive uma vontade muito genuína de conhecer Milão, porque eu acho que ela é muito bonita. A arquitetura dela é maravilhosa, então eu tinha vontade de conhecer essa cidade que fica no norte da Itália. Eu queria entender um pouquinho como que funcionava a parte cultural lá. Mas o Instagram me mostrava que era só a do Omo. E convenhamos, gente, não é só a do Omo. E claro que a do Omo, lá na piazza principal, ela é super rica, tem muitos detalhes, mas Milão entrega muito, muito, mas muito mais do que isso. Então, se eu fosse elencar, foi uma cidade que me surpreendeu num nível absurdo. Ela me surpreendeu em todos os aspectos. Desde o clima, desde o ambiente, de tudo que você vive ali, andar numa rua até visitar a Duomo, tudo é muito incrível. Então, ela me surpreendeu em todos os motivos. Então, se eu fosse fazer um ranking, com certeza ela estaria tipo 1000 de 10. Porque, sério, vocês não têm noção da beleza dessa cidade. Quando ela supera a minha expectativa, eu vejo muito que a Milão entrega muito mais do que só a do Omo. Então, essa era a minha expectativa que eu tinha antes e que ela foi completamente surpreendida e eu simplesmente estou ainda apaixonada com Milão, porque ela tem uma beleza muito única, uma beleza muito singular e é algo que realmente é muito característico. É claro que a Galeria Vittorio Emanuele ela traz aquela elegância, aquela sofisticação. Você vê que a Duomo ela foi feita de mármore, ela foi feita à mão, ela tem detalhes riquíssimos que só você estar lá a olho nu para ver a beleza. Então tem a foto é linda, mas quando você chega ela surpreende pela altura, pela imensidão, pela grandiosidade e também pela riqueza de detalhes, porque eu acho que isso é o que mais impacta. É muito sobre isso, sabe? É sobre o que você sente quando você está nesse lugar, quando você está imerso nessas experiências e quando você está vivendo aquilo, tipo, a olho nu. É meio que um sentimento de gratidão. Graças a Deus estou viva para poder ver isso, sabe? É muito incrível. A gente vai pra lá, inclusive, achando que a gente vai encontrar um monte de ostentação, luxo, porque tem as marcas que respiram luxo, como Prada, por exemplo. Então, quando você vai na Galeria Vittorio Emanuele, você vê Bottega Veneta, Yves Saint Laurent, Gucci, Dior, tudo muito high level. Você acha que vai ser tudo uma ostentação. Mas a gente percebe que Milão quase nunca grita. Não é aquela coisa escrachada. Ela é silenciosa, transfere esse sentimento para você. E o luxo, a elegância, a sofisticação é muito mais sobre o que você sente e o que você vive por estar lá, mais do que de fato a ostentação que fica lá gritando, ou luxo, ou aquela coisa que você acha que precisa gastar rios de dinheiro. É muito legal esse sentimento de pertencimento. Você está diante de uma arquitetura
única, singular, faz você se sentir luxuosa e elegante simplesmente pelo fato de você estar lá e poder viver aquilo. O sensorial, você afega por cada lojinha, por cada costume, aí você para, come um panini, que é aquele panini com massa de focaccia, mortadela, que é uma mortadela completamente diferente do que a gente vê aqui no Brasil, porque ela tem mais frescor, sabor, aquela camadinha de stracciatella e aquele pistache. E só a Itália entrega aquele pistache. E depois mais uma focaccia. Panini, completinho, bonitinho. Enquanto você tá comendo, você olha na frente, um monte de loja, observa o movimento. Como Milão, ela tem uma parte mais business, empresarial. Você vê gente andando de terno, gente bem arrumada, bem vestida. E você olha pra arquitetura, você vê que os prédios, claro que Milão tem a parte moderna, mas aqui eu tô falando dessa parte mais antiga, mais histórica. Não tem muita verticalização. Os prédios, eles seguem uma característica que é quase como se fosse um quarteirão inteiro, aquele prédio, no máximo 4 andares, e por fora é uma arquitetura bem parecida. Então todo prédio, ele segue meio que um padrão, vai mudando as cores, vai mudando alguns formatos específicos na fachada, mas é tudo muito padronizado, ele segue muito uma linha que é muito gostoso de você andar. Luxo, elegância, beleza é você pertencer àquele lugar, é esse sentimento de pertencer. Então, mesmo como turista, quando você vai lá e você faz todo esse trajeto, então, Duomo, Galeria Vittorio Emanuele, pega um panini, vê um pouquinho das lojinhas, vê como que eles vivem culturalmente, como que são os hábitos de compra, as lojas, como que elas funcionam, como é o atendimento. O mais curioso é pensar o que me fez perceber isso. Quando eu andava ali na Via Monte Napoleone, eu percebia, não existem muitas cores, elas não gritam, elas não tentam chamar a minha atenção. E as vitrines é tudo muito quietinho, silencioso. É como se aquela vitrine conversasse com você, mas sem dizer uma sequer palavra, o sentimento que ela passa para você. E essa característica de ser silenciosa é algo que traz essa sofisticação. Você entra numa outra lojinha que é de comida, em pasta fresca, sendo feita na hora, queijos, vários diferentes tipos de prosciutto, de salame. Perdi as contas de quantos tipos diferentes de salame e desses embutidos que tem lá, mas que lá é muito fresco. E quando você anda também no quadrilátero da moda, você vê aquelas lojas, marcas que você nunca imaginou ver. Porque existem sim as marcas de luxo que a gente conhece, mas existe uma infinidade de marcas que a gente não faz nem ideia que existe, e ela tá lá, e ela respira elegância. Essa parte cultural, essa vivência, esse conhecimento que você adquire ao viajar e que te torna também mais curioso, eu acho isso muito chique. Descobrir marcas, aí eu ia lá, pesquisava no meu chat GPT, ou eu via de repente uma escultura, um monumento, ou eu via uma arquitetura, já pesquisava no chat GPT o que aquilo significava. Estar ali e viver esse ambiente, ele também provoca um pouco a sua curiosidade, instiga você a querer saber mais, a conhecer, a absorver a parte cultural daquele lugar. Isso é fantástico, porque ele soa de uma forma tão natural. Você tá lá simplesmente andando ali e você fica com vontade de pesquisar uma coisa, de saber mais sobre um determinado assunto. Eu acho isso muito elegante. Realmente estar imersa naquele ambiente, tudo aquilo que ele pode proporcionar, desde esculturas, monumentos, desde uma catedral, que é a do Duomo, que ela é fantástica, até as lojas, até ver como tudo funciona e olhar o movimento. Foi tão gostoso depois à tarde, quando eu tava também tomando o meu Aperol Spritz, todo o movimento acontecendo ali na frente de você, as pessoas indo, as pessoas voltando, você vendo como que as pessoas se comportam, tirando foto, outras pessoas conversando entre si, dando risada. Você paradinha ali naquele seu momento, apenas observando tudo o que tá acontecendo ao seu redor e pensando, meu Deus, como é incrível estar aqui. Tipo, eu agradeço muito por poder estar aqui. Isso pra mim é algo que coloca pra dentro de você um sentimento muito prazeroso, bonito, e que eu acho que isso respira luxo e elegância. Foi em Milão que eu conheci aquele carro Topolino, que é um carro bem pequenininho. Ele é muito bonitinho, ele é verdinho, muito pequenininho. Eu falei, gente, como que isso é possível? No Brasil, eu nunca veria uma coisa dessa, até porque o trânsito funciona de uma forma diferente. Os carros, eles precisam ser menores, mais compactos, porque é muito movimento, pouco lugar para parar. Eu passei também na frente de uma universidade, eu olhava a arquitetura do lugar, que
era fantástica e ela por si só já falava tudo, mas aí eu via os estudantes conversando, acho que no break deles, pensava até, nossa, eu queria ser adolescente de novo para poder vir aqui para Milão e estudar, nossa, eu daria tudo para, tipo, sei lá, passar uma semana aqui estudando nessa faculdade, deve ser incrível. Lá em Itália tem muito Alfa Romeo, uma marca italiana, não tem Alfa Romeo aqui no Brasil, a gente não vê na rua, então o sentimento de você também ver isso, falar, nossa, eu tô vendo carro que eu nunca vi na minha vida, tanto carros super de marcas diferentes que a gente não vê aqui, como também esses carros pequenininhos, compactos. Então isso é muito legal. E depois de viver tudo isso, você percebe que o luxo, ele não precisa convencer ninguém, ele não precisa ficar ali chamando a sua atenção. Porque na verdade, quando você para e pensa, e quando tudo precisa chamar a atenção, talvez isso não tenha realmente um valor. E é por isso que Milão foi incrivelmente perfeita para mim, porque ela não fica chamando a sua atenção a todo momento. Você simplesmente sente, carrega isso dentro de você, tem um sentimento muito gostoso pelo fato de estar ali, de observar o comportamento humano, de entender como que as coisas funcionam, de ver desde o frescor daquele alimento até a forma como aquela loja foi elaborada, a vitrine, sem cores fortes, tudo bem silencioso, é quando você para e pensa, que virada de chave, só agradeço por estar aqui. E esse sentimento prazeroso me traz segurança, calma, exclusividade. Simplesmente pelo fato de estar ali, eu tava me sentindo exclusiva. É como se eu fosse, tipo, meu Deus, uma princesa no meio de tudo aquilo que estava acontecendo. Você se sente pertencente também e até te dá um certo desejo de eu preciso viver isso todos os dias. Sigo aqui apaixonada por Milão, então depois de contar todo esse relato para vocês, das minhas experiências, percepções e de tudo aquilo que eu senti, vivi, esse vídeo foi muito mais sobre os meus sentimentos e tudo aquilo que eu percebi sobre Milão, muito mais do que falar sobre vai em tal lugar, isso custa tanto, mas sim sobre o meu sentimento, sobre a minha percepção. Milão é incrível, é algo que entrega muito. Eu fiquei 2 dias em Milão e eu gostaria muito de poder ter ficado, tipo, uma semana. Porque do jeito que eu sou curiosa, do jeito que eu gosto de instigar as coisas, se eu tivesse ficado esses 7 dias, com certeza eu teria muita, mas muita coisa pra conhecer. Foi muito gostoso, gente, contar isso pra vocês. Esse é o primeiro vídeo da série, o que que a Itália me mostrou sobre luxo. E aí eu conto com você pra se inscrever no canal e acompanhar os outros vídeos dessa série. Eu vou falar muito também sobre Florença, Roma e Costa Amalfitana. Eu vou falar sobre a Toscana no modo geral, então tem muito conteúdo legal dessa série ainda por vir. Se inscreve no canal. Coloca nos comentários o que que você achou, então se você já foi para Milão, se você concorda com tudo isso que eu falei, ou se você tá planejando a sua viagem para Milão, se esse vídeo te ajudou a decidir ali sobre quantos dias você ficaria na cidade, o que que você pode esperar, coloca seu comentário, vamos interagir, eu gosto muito de conversar, vou responder. Conto com você para acompanhar o restante dos vídeos dessa série. Um beijo e até a próxima!